Aos 12 anos, Débora Lucas foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. De lá para cá, a jovem tem trilhado uma jornada de cura com passos e cuidados diários. Essa trajetória de descoberta de um bom motivo para viver é o que você vai conhecer a partir de agora. Talvez você pense que transtorno de ansiedade tem dia, tem hora, aviso prévio para poder chegar, mas não tem. Não tem nem idade, inclusive. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso programa Você é um Bom Motivo para Viver. Eu já estou aqui com a psicóloga Tatiane, seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Obrigada. Dr. Lucas, psiquiatra, parceiro e amigo aqui do nosso programa. Obrigado por mais um convite, Thalita. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Tatiane desse jeito também. Já vai ter uma longa jornada aqui com a gente. Coisa boa. Feliz. Já vamos entrar no nosso assunto de hoje, convidando ela, Débora Lucas, para poder compartilhar a história dela com a gente. Vamos lá. Em 2012, quando eu tinha 12 anos, meus pais perceberam que eu não estava indo muito bem na escola e ficaram um pouco preocupados, pensando que eu podia ter algum déficit de atenção e me levaram para a psicóloga, onde eu fiz uma série de testes e fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Então, desde os 12, eu comecei um tratamento com terapia para tratar a ansiedade e vivi minha vida bem, normal, sempre um pouco ansiosa. Eu percebia muito que, graças à ansiedade, eu tinha um coração muito rápido, então eu era muito acelerada. E aí, quando foi 2019, eu fui parar no hospital um dia com o coração muito acelerado, graças à ansiedade. E melhorei assim, continuei fazendo terapia, só que vindo a pandemia eu parei de fazer terapia. E aí, uma série de problemas, né? Meu pai teve Covid, eu tive um problema pós-cirúrgico. E quando foi no Réveillon de 2021 para 2022, novamente eu fui parar no hospital, mas dessa vez meu coração estava a 217. Então, a tempo de ter um ataque cardíaco, né, e morrer. Foi aí que eu percebi que eu precisava de um tratamento mais profundo e eu comecei a investigar os problemas de coração. E graças ao problema do coração, que eu não tenho, graças a Deus, mas graças à investigação do problema do coração, eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Porque quando tudo na minha vida estabilizou, todo mundo já estava bem, já estava saudável, eu ficava muito procurando algum momento que fosse dar errado, e aí eu desenvolvi a síndrome do pânico. Débora, vamos começar com você hoje. Ela disse que os pais dela, né, quando ela estava lá em 2012, aos 12 anos de idade, que os pais dela levaram no psicólogo, uma psicóloga. Então, é muito comum uma abordagem como essa, e é o que é o esperado, né? Que procurem ajuda, que não naturalizem o problema e ou minimizem o problema. Quais são os principais sintomas que adolescentes, crianças também nessa faixa etária, chegam para você no consultório? Muito comum, né? E hoje em dia a gente percebe que a idade vem diminuindo. Eu atendo hoje crianças com 8, 10 anos, né? Então até mais nova que o problema dela começou. 12 anos parece que é normal. 12 anos hoje em dia dispara a crise de ansiedade. Os primeiros sintomas que os pais precisam observar: mudanças de humor. Pode ser para mais quanto para menos. Pode ser uma alteração de uma agitação. Ou pode também vir por uma tristeza, uma depressão, uma melancolia. Outro fator, irritabilidade. A criança fica muito irritada, né? E essa irritabilidade pode ser nas palavras, nas ações, no gesto, não batia, de repente está batendo, não xingava, de repente está xingando. A questão do sono, dormindo demais, ficando prostrada demais. Também outro sintoma, a alimentação. Mudança da alimentação, para mais ou para menos, também é um sinal de alerta. Tem algum caso também ao contrário, em vez de dormir muito, de ficar acordado e não conseguir dormir? Tem normalmente a mudança de horário. Eles trocam a noite pelo dia. Então, eles passam a noite inteira acordados e aí ficam sonolentos durante o dia. Mas aí, como tem os afazeres do dia a dia, né, a escola, enfim, então a gente começa a perceber também perdas
na escola, a questão do próprio conhecimento, do desenvolvimento, não quer mais ir para a escola, o isolamento também é um outro Que sintoma. foi o alerta para os pais, né? A Débora não estava tendo dificuldade na escola, então a partir disso, observar esses sinais realmente, né? São muitos sinais. Essa faixa etária é comum eles pedirem ajuda ou não? Normalmente eles se calam e não falam. Eu tenho, a maioria dos pacientes que eu recebo no consultório, a demanda parte deles. Olha. Eles têm pedido aos pais, pai, mãe, né, me leva no psicólogo. Porque hoje, graças a Deus, a gente percebe, né, que há uma divulgação maior por esse cuidado com a saúde mental. E eles, na escola, têm recebido isso também por parte dos professores, dos orientadores, pedagogos. Então, isso traz para a gente um certo alívio. E tem vindo uma demanda deles. Né? Traz força, né, para essa causa, inclusive, né? Lucas, qual que é a diferença de um ataque cardíaco realmente para essa sensação que a ansiedade traz? A pessoa ali, quando ela sofre, ela não tem a menor ideia, porque ela nunca teve nem outro, né? Ela nunca sentiu nada. E é interessante que, geralmente, o sintoma dá com o que a pessoa mais preocupa, né? Eu brinco com as pessoas, não é que você ficar tranquila que é o braço direito, você cismar que formigar a língua é derrame e você começa a sentir a língua formigando com mais intensidade, né? Então, os sintomas, muitas vezes, eles vão mudando. Então, dá numa idade jovem dessa, sem fator de risco, né? É muito improvável, né? Começar de repente, né? Mas na dúvida, né? Na dúvida a pessoa vai buscar ajuda mesmo, né? Ela vai buscar tratamento. Num ataque cardíaco não é comum sentir várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a pessoa está sentindo dormência, está sentindo formigamento, né? Está sentindo no corpo inteiro, né? Geralmente é uma coisa mais restrita, uma irradiação, uma dor muito forte, né? Irradiando para o braço esquerdo, né? Na maioria das vezes, né? Podem ter apresentações atípicas, mas a maioria das vezes é assim. Mas é super comum de receber no consultório, a pessoa chega com uma pasta do cardiologista, né? Já fez o exame, fez eletro, fez teste ergométrico, já passou por toda uma avaliação cardiológica, né? Às vezes pessoas jovens, sem fator de risco nenhum, né? Aí ela se conforma que não é nada no coração, né? Às vezes o cardiologista já indicou que não, mas ela quer continuar aquela busca, ela quer continuar aquele reasseguramento, né? E aí, quando ela vê que não tem para onde correr mais, aí ela finalmente se conforma e vem buscar a gente. E o transtorno de ansiedade, ele está associado à síndrome do pânico ou uma pessoa pode ter uma coisa ou outra? Pode ter uma coisa e pode ter outra, né? Às vezes as pessoas pensam que a síndrome do pânico é uma evolução, né? Do transtorno de ansiedade. E pode ser, né? As pessoas às vezes começam com transtorno de ansiedade e vem em seguida um transtorno do pânico, né? Que é o transtorno do pânico, são os ataques de pânico recorrentes, né? Então, a pessoa, o coração dispara, sente falta de ar, palpitação, né? Aquela coisa súbita, né? Que inicia de repente. Aquilo, né? Isso é um ataque de pânico, isso repetidas vezes é uma síndrome do pânico. Mas pode ser só a síndrome do pânico. Só a síndrome do pânico sem um transtorno de ansiedade é mais difícil a gente ver, né? Geralmente vem as duas coisas juntas. Mas só o transtorno de ansiedade é o mais comum, né? Comum. É muito mais comum. E vamos ver como que ela seguiu, né, junto com a sua família ali na busca pelo tratamento. Eu fiquei 15 dias sem conseguir dormir sozinha, minha mãe tinha que dormir no meu quarto. Eu acordava de madrugada com muitas crises e eu parei de trabalhar, eu parei de fazer tudo. E aí que eu procurei profissionais mais avançados, né? Eu entendi em Deus mesmo, até um direcionamento pastoral, de eu procurar realmente uma ajuda maior, mais eficaz. Eu tinha muito preconceito contra remédio. Eu achava que tomar remédio era um absurdo, que a gente ficava dependente. Mas foi uma solução que eu encontrei, que hoje eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo, eu procurei um psiquiatra. Então hoje eu faço tratamento de terapia 2 vezes na semana, mais o tratamento com psiquiatra, que é um médico especializado nessa área, e fora os tratamentos espirituais, né, da vida com Deus. Então hoje eu vivo bem, eu vivo normal, eu vivo saudável, meu coração é normal, meu coração hoje é 85, normal, mas graças a entender que eu precisava de uma ajuda e que isso não era um problema, isso não era um demônio na minha vida, e sim uma solução de algo que eu vivi.
E que boa solução, e uma solução que muitas vezes nós precisamos, né, passar. O programa nasceu, né, Tati, com essa missão, com esse objetivo de ser realmente um tripé, uma busca pela saúde integral, corpo, alma e espírito. Né, o doutor Lucas sempre fala que não tem como um espírito forte habitar num corpo frágil, um corpo frágil habitar um espírito forte. E assim a gente vai, porque somos seres integrais, né? E eu queria que você falasse pra gente quando você percebe um paciente, uma paciente no consultório, que você vê que a terapia, ela é importante, mas junto com uma outra abordagem, por exemplo, como a medicação, que ela falou que venceu esse preconceito que tinham, né? Quando ela fala, ela era muito jovem, então a família toda ali naquele contexto passou por esse processo de transformação, de ressignificar o tratamento. Bom, a ansiedade, ela é grave, a gente não pode, né, minimizar as complicações que advêm dela. Então, no menor sinal, a gente deve procurar ajuda. Né? A gente pode começar pela terapia? Pode. Quando eu percebo que só terapia não é suficiente, quando eu vejo que o grau de ansiedade, ele passa para além daquela coisa como, estou ansiosa com uma viagem, eu vou passar o processo seletivo, tô com medo, tô ansiosa, vou vir para uma entrevista ansiosa, né? A gente tem ansiedade, a ansiedade faz parte da vida comum. E ok para essa ansiedade, mas quando a ansiedade começa a comprometer a vida diária, eu não consigo me movimentar, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ter relacionamentos, eu não consigo trabalhar, né? Eu tenho medo o tempo todo, então a gente precisa encaminhar para o psiquiatra e ele vai entrar com o medicamento. E a gente precisa urgentemente parar com esse preconceito acerca da medicação. Os remédios, eles nos ajudam o nosso corpo, né, que está deficiente de alguma coisa. Quando a gente está com anemia, a gente não vai lá tomar ferro e está tudo bem porque faltou ali no nosso organismo. Né? Quando a gente está com ansiedade, com depressão, é porque o nosso corpo não está produzindo os neurotransmissores que são necessários para que o corpo funcione bem, a mente funcione bem. E a gente precisa do medicamento, não tem outro caminho. Né? Então, sempre quando começa a atrapalhar a vida diária do sujeito, precisa ser encaminhado para a psiquiatria. E você vê, assim, a diferença brusca de uma pessoa que está tratando com a medicação correta, quando precisa, e quem não faz. Totalmente, totalmente. Né? Porque exatamente, se eu tô com anemia e eu não vou tomar ferro, eu vou continuar fraca, né? Por mais que eu tenha força de vontade, desejo, esperança, que eu vou melhorar. Eu não vou melhorar, eu preciso daquela substância. Então, quando o paciente ele começa a ser começa o uso medicamentoso ali de tudo aquilo que o médico passou, ele tem uma melhora significativa no sono, no humor, na vontade de viver, na vontade de fazer. É um up. E ao contrário também você deve perceber, né, Lucas? Quando a pessoa está fazendo terapia, está se descobrindo, está evoluindo ali no cuidado com as suas emoções, em ressignificar as coisas, em dar nome, em colocar as coisas no lugar. Sim, aí é o problema que eu vivo do outro lado, né? Às vezes as pessoas se conformam ali com a medicação, né? E não quer falar, beleza, melhorei, não quero, não tem nada para falar, né? Como se fosse um bate-papo, né? E a medicação ela faz parte do tratamento, né? Ela não é outro tratamento, ela não é um antibiótico que vai matar ali o bactéria da ansiedade e depois está tudo resolvido, né? Como se ela fosse colocar as coisas no lugar. Ela é um suporte momentâneo para que a pessoa mude hábitos, ressignifique coisas, né? Enxergue a vida de um jeito diferente, adquira capacidade de resolver os problemas de uma forma diferente, para quando a gente tirar a medicação, ela continua bem, né? Esse é o ouro do tratamento, né? Não é a medicação. Num contexto de crise, assim, precisa estabilizar, né? A medicação é super necessária, mas ela não é o tratamento, né? Que é o que tem que ficar na cabeça das pessoas. Ela não é uma condenação, né? Nossa, eu vou tomar um remédio, me lasquei punição, aqui, né? Mas também não é a solução. A redenção. Sim. Eu gostei de algo que ele falou, Tatiana, eu queria ouvir você. Ele falou, a terapia não é um bate-papo, porque a pessoa não tem nada para falar. O que é um processo terapêutico, de fato? Bom, é um processo de investigar lá dentro, né? A terapia, ela é o exame que a gente faz lá no médico, né? Quando a gente quer olhar o nosso pulmão, né? A gente vai lá e tira uma chapa. A terapia é esse descortinar, né? De quem realmente somos, do que habita em nós. E, a partir de então, conhecer os nossos mecanismos de defesa, as nossas falhas, as nossas potencialidades, né? E fazer disso, né, uma transformação em quem somos, em deixar vir tudo, curar aquilo que precisa ser curado e,
né, liberar aquilo que precisa ser liberado. A gente gosta muito, né, quando a gente pega casos como esse que unem esse tripé, né, do cuidado tanto com a psiquiatria como com a psicologia, que a gente vê a clareza que a Débora, mesmo tão jovem, traz para a sua situação, né? Esse olhar que ela traz para a gente. Vamos ver mais um pouquinho. Hoje eu vivo muito bem, graças a Deus, então eu acordo, eu vivo a vida normal, eu trabalho, voltei a trabalhar, eu convivo com muitas pessoas graças ao meu trabalho, então isso me faz muito bem também. E o que eu posso dizer para quem está vivendo a mesma situação que eu é: procure ajuda, você não está sozinho, você precisa de amigos, você precisa de pessoas, você precisa de ajuda profissional, você precisa de ajuda espiritual, busque mais em Deus. Tenha também um limite dentro de tudo que você faz na vida. Entenda os seus limites. A gente não é super-herói, então a gente tem limites. A gente chega até certo ponto, a gente não pode ultrapassar. Isso em todas as áreas, até ministerial. Porque geralmente a gente tem na nossa cabeça que, sendo ministério, tudo pode. Mas não, tem um limite, que se você sabendo o seu limite, você consegue ajudar mais pessoas. Você consegue ser mais bem-sucedido naquilo que você faz. Então, hoje, eu convivo com muitos adolescentes que passam por essa situação, e a adolescência é uma fase muito complexa, porque a sociedade, de um modo geral, está colocando muitas coisas na cabeça do adolescente. Então, você que é adolescente, entenda seu limite também, né? A gente precisa entender nosso limite. Criança, adolescente, adulto, todo mundo tem um limite, todo mundo tem uma barreira, todo mundo tem um certo ponto que consegue ir, certos gatilhos. Então, se conheça, busque se conhecer. Eu falo muito que eu só me conheci quando eu fui conhecer Deus em mim, Cristo em mim. E aí eu conheci quem era a Débora. Então, busque se conhecer, que você se conhecendo, você conhece até onde você vai, o que te causa gatilhos. Hoje eu consigo identificar quando estou tendo uma conversa que eu sei que vai me causar algo de ansiedade, eu peço para parar. Eu falo: não, por favor, não vamos falar disso. Isso me machuca, isso mexe comigo. Mas foi porque eu me conheci vivendo momentos muito difíceis, mas hoje eu consigo identificar o que não me faz bem. Então, o que eu posso falar para todo mundo é: se conheça. Conheça seus limites, falei limites muitas vezes, mas se conheça, conheça até onde você vai, e você vai ser muito mais feliz e saudável. A Débora, além dessa jovem linda, ela tem um senso de humor, ela é uma pessoa que figura. Eu falo que eu sou muito privilegiada, né? Porque o programa mudou de formato, você que está aí desde o início, né, Lucas? Antigamente o convidado vinha para o programa e a gente escutava e conversava com eles aqui. Vocês não têm essa oportunidade mais, infelizmente, mas eu tenho de escutá-los. E, gente, é cada história linda. Olha a clareza, né, que esse processo trouxe para ela poder entender os seus próprios limites. Uma palavra que a gente escuta muito hoje, Tatiane, é a palavra gatilho. Como ela disse que ela sabe hoje aquelas conversas, aquelas situações que vão colocá-la numa situação que ela não consegue ali evoluir. Ou que talvez não é o momento. Às vezes, algumas conversas a gente precisa ter, mas no momento certo, quando a gente está pronto para ter algumas conversas. E o que quer dizer gatilho? Como identificar os gatilhos para as nossas realidades ali emocionais que a gente precisa trabalhar? Daí a importância do autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço, eu sei o que bate em mim, o que me incomoda, quais são os gatilhos, quais são os disparos que vão dali, né? Se eu tocar, né? Como se fosse uma campainha, se eu apertar, vai vir um barulho, né? Então o gatilho é ali um ponto onde, se for apertado, vai me vir um mal-estar, vai vir uma crise de ansiedade, vai vir uma crise do pânico, vai vir uma crise de choro, né? Então, a gente só consegue saber o ponto se a gente se conhece. Ótimo. Então, a gente consegue antecipar ali uma reação a esses gatilhos, seria isso? Sim, se conhecendo. Se preparar para isso? Se a gente se conhece, a gente sabe que aquilo é igual uma alimentação. Se eu tenho intolerância à lactose, eu sei que eu não posso comer. Se eu comer, eu já sei a consequência. Então, gatilho eu sei que se eu tocar nesse assunto, se eu for em tal lugar, se eu ouvir tal música, né? Se eu encontrar com tal pessoa, eu não estou preparada para aquilo vai me causar um mal-estar. Então, eu tenho que evitar. A Tatiane falou aqui, se eu não estou preparada para aquilo, então eu tenho que evitar.
Então, tem como alguns gatilhos deixarem de ser gatilhos porque a gente resolveu aquilo ali em algum momento da vida da gente? Em certa medida, sim. Em certa medida, não. Né? Em certa medida, tem coisas que vão incomodar, né? E a gente o exercício da liberdade é a gente entender as coisas das quais a gente não é livre, né? A gente não pode ter eu vou chegar uma pessoa, eu vou ser uma pessoa que vou aprender a lidar maravilhosamente bem com todas as situações, né? Eu, Lucas, eu sou cheio de gatilho no trânsito. Né? No trânsito, eu tenho um momento ali para sentir raiva o tempo todo. Se tiver alguém andando devagar na minha frente, eu fico irritadíssimo ali atrás. Não xingo, não colo na traseira, não faço nada. Fico quieto ali. E você entende que você tem que estar mais atento no trânsito, porque você sabe que o pior pode vir também. Eu tenho que estar mais atento, eu tenho que sair antes, né? Se eu estiver atrasada, a irritação é a dobra, né? Eu já fico mais irritado, né? Não faço nada, mas aquilo ali me irrita, né? E tá tudo bem, né? Isso não me prejudica, né? Me incomoda ali momentaneamente, passou, acabou, né? Mas eu não devia ficar com raiva, eu devia lidar bem com tudo, porque eu sou psiquiatra, entendo tudo, que a pessoa pode andar devagar, que o incômodo é meu, sei tudo isso, mas me irrita assim mesmo. Né? Então, que você é um ser humano antes de ser um psiquiatra. Cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de limitação, né? Então, a gente tem que entender as coisas das quais a gente não é livre, né? Para a gente exercer a nossa liberdade, né? O que eu dou conta de lidar, eu lido. O que eu não dou conta de lidar, eu evito. E a gente vive bem assim. Como a Tatiane falou, uma intolerância à lactose, ao glúten, algumas pessoas vão ter até Jesus voltar. Sim. Ou até Deus não chamar, né? Então, assim, não tem jeito. Depois que um gatilho foi acionado, então pronto, o trânsito é meu problema. E aí eu tô num dia que juntou com outras coisas e tal. Como que eu vou me reorganizar para eu não ir na minha pior versão daquele gatilho acionado, mas para eu poder voltar à minha essência aqui em paz? Então, tomara a Deus que você tenha já, né, sua medicação ali, seu psiquiatra, seu terapeuta, para que você possa pedir socorro, ajuda, né? Que é uma boa forma de, então, reavaliar aquilo naquele primeiro. Eu tenho, meus pacientes me mandam mensagem, está acontecendo tal coisa. É uma forma de ali parar, pensar, reavaliar e aí abrandar um pouco. Mas de imediato, né, sair do ambiente, já vai estar mexido, não tem jeito. Esse equilíbrio, igual o doutor Lucas falou, a gente não tem equilíbrio, esse equilíbrio todo, a gente é humano. Né? Disparou, gente, não tem como agora voltar e pronto. Não, sai do lugar, molha o rosto, toma uma água, respira, reveja os pensamentos, trabalha. Eu sempre oriento com a respiração. Vai para um cantinho, fecha seu olho, se conecta ali na sua respiração, porque isso diminui essa estabilidade do cérebro e vai acalmando, vai abrandando, né? E aí seus pensamentos vão se organizando um pouco mais, para que você... Então, tome uma decisão que você tem que tomar, se é ir embora, se é ficar, se é conversar, se é chorar, mas de uma maneira mais organizada. Ótimo. Né? E aí entram dois outros remédios que eu acredito, né? É a questão de não ficar ressentindo as coisas. Pronto, você chegou em casa, nossa, hoje eu fui... não fui a melhor pessoa. Teve um dia que eu não fui a melhor pessoa no trânsito, porque o trânsito, para mim, já não é o seu caso, doutor Lucas. Então, um dia que eu não estava bem no trânsito, e aí eu cheguei em casa, eu tinha isso aqui para eu entrar no outro lado, que era a autocomiseração, né? Porque eu não fui tão legal, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Eu revi a minha decisão, a minha atitude, aprendi com aquilo ali e a vida seguiu e voltei para o meu normal no trânsito de ser. A gente não pode ficar. E o outro lado é o perdão, né? Porque às vezes você não soube lidar com alguma situação, como encontrar essa paz através do perdão, né? Sim, tem que entender assim, que a gente dá o nosso melhor o tempo todo. Só que quando eu tô com raiva, o meu melhor é pouquinho, né? Menor, quando eu tô bem, o meu melhor é menor. O menor a capacidade de dar o meu melhor ali é meio ruinzinho, né? Quando eu tô bem, dormi direitinho, tô tranquilo, tô em paz, o meu melhor, ele chega ali mais aonde eu gostaria, né? E a gente tem que aceitar, né? Um problema muito grande é, eu não queria ser assim, eu não queria ter feito aquilo, né? A gente tem que ser espectador da gente mesmo, mas o espectador educado, né? Que não vai, que não joga ovo, né? A gente assiste e se tiver que corrigir alguma coisa, corrige ali tranquilo, volta lá, atua de novo. Que também celebra o que é bom. Celebra o que é bom, né? A gente, o que for ruim ou que não for dentro do que a gente gostaria, a gente aceita e tenta melhorar dentro do nosso limite, né? Dentro da nossa limitação.
um problema, assim, muitas vezes a pessoa, às vezes, ela quer coisas que ela não dá conta, né? Ela quer ter um foco, uma concentração, ela quer sentar na frente do computador e fazer as coisas 4 horas sem parar, né? Como se isso fosse possível, né? Um ou outro que dá conta de ser assim, né? A gente distrai, a gente procrastina, né? A gente pega o celular, fica 40 minutos, quando vê já passou, né? Passou um tempão. E é assim que a gente é, né? Nós somos assim, a gente pode, em certa medida, melhorar, mas eu queria fazer assim, eu queria sentar e fazer tudo de uma vez. Ser perfeito não dá, ser real dá, né? Sim, Exato. ser real Ser dá. E dá perfeito. para ser feliz, dá para ser tranquilo sendo real. Eu achei legal a questão do limite, né? Que ela falou Conhecer a nossa capacidade humana. A gente é limitado. Verdade, Né? tá. Hoje em dia a gente se exige muito e coloca essa exigência muito grande sobre a gente. A gente tem que dar um certo limite. Opa, até aqui deu, daqui para lá não dá mais. Eu sou só humana. Excelente. Vocês colaboram muito para a nossa conversa, para a gente poder se ler, se interpretar e também conversar melhor com as outras pessoas, né? Entendendo os nossos limites, mas reconhecendo que nós somos filhos de um Deus que é ilimitado. Não há limites para o poder dele, não há limites para que você e eu possamos ser aperfeiçoados no amor e na graça e no favor dele. Imperfeitos, mas reais, que podem ser aperfeiçoados no amor de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Lembre-se, você é um bom motivo para viver. Obrigada.